revelado para ninguém que as nossas mensagens nas últimas semanas, ela tem sido direcionada para a salvação daquele que ainda precisa crer em Jesus. E aí, quando a gente olha assim para o ambiente onde nós estamos, nós vemos que a maioria, se não todos, já tiveram um encontro com Cristo Jesus. Então, como trazer uma mensagem que fala de salvação para quem já é crente? Provavelmente Deus também quer ensinar algo para quem já teve esse encontro com Jesus, para poder usar estas ferramentas para alcançar os perdidos lá fora. É claro que também nós temos a possibilidade de transmitir os nossos cultos em nossas redes sociais, e nós estamos fazendo isso no Facebook esta noite. Se você estiver assistindo, então quero dar as boas-vindas a você. Deus abençoe grandemente sua vida, querido irmão, querida irmã. Talvez algum amigo, alguma amiga que ainda não tenha tido um encontro com Jesus esteja assistindo este encontro nesta noite. E se você aqui acessou a nossa transmissão pelo Facebook da igreja, provavelmente viu a descrição ali. A moçada está olhando lá, procurando onde está a descrição do culto, né? Não está escrito assim, culto noturno. Não está escrito isso. É um negócio diferente lá. Está escrito assim, 5W2H. 5W2H da salvação. E aí provavelmente você deve estar perguntando que diabo é esse negócio de 5W2H. Muito bem. As grandes empresas, principalmente as empresas que produzem algo e que vão comercializar este produto ao qual elas produzem, todas elas têm algum sistema de qualidade. Isso vale para as indústrias automobilísticas, isso vale para a indústria têxtil, isso vale para a indústria alimentícia, isso vale para as farmacêuticas, para as indústrias químicas. Qualquer empresa idônea, com um pouquinho de boa administração, tem um setor de qualidade ali. Eu trabalhei em uma empresa que tinha esse setor. E a questão da qualidade era algo tão primordial para esta empresa a qual eu trabalhava, que dentro do setor onde eu trabalhava, que não era qualidade, era manutenção, né? Eu sou oriundo do setor de manutenção industrial. Lá no meu setor industrial, foi criado um departamento chamado Confiabilidade, que era mais ou menos o controle de qualidade da manutenção. Então nós tínhamos o controle de qualidade da produção, desde a preparação das matérias-primas, até transformar ela em produto acabado, e tínhamos também o controle de qualidade da manutenção. E aí você pergunta, mas por que controle de qualidade da manutenção? Porque era necessário descobrir formas de diminuir o tempo gasto em manutenção de equipamento. Quanto mais tempo uma máquina de produção fica parada, menos ela produz. Então a gente precisava descobrir formas de melhorar a manutenção. Nós precisávamos descobrir formas de melhorar a performance das máquinas, para que elas trabalhassem mais tempo com menos quebras. Tudo isso era envolvido na qualidade da manutenção. Dentro do setor de qualidade, existem algumas ferramentas que as pessoas usam para melhorar a qualidade do que fazem. E uma das ferramentas usadas é o tal do 5W2H. 5W2H é uma sigla
americana, onde você, através de uma análise, você vai descobrir as melhores formas para chegar no seu objetivo final. E para fazer essa análise, você precisa fazer algumas perguntas. Daí que vem o 5W2H, que são perguntas em inglês. Então, o W, na tradução em português, quem, como, onde, porquê, os dois Hs, né? Quanto tempo, quanto custa. Então, a gente faz todas essas perguntas para chegar ao objetivo final. Muito bem. Você deve estar perguntando, Pastor Nelson, o que isso tem a ver com salvação, não é? A gente não faz controle de qualidade da salvação. Às vezes até fazemos, né? A gente pega uma pessoa e prega o evangelho para essa pessoa. Essa pessoa tem um encontro com Cristo Jesus e ela sente o desejo de cumprir a primeira ordem de Jesus, que é batizar. Então a gente prepara a pessoa, né? E aí compra uma camiseta azul, igual a que o Rosivaldo está usando, né? Eu nasci de novo. E aí a gente faz a nossa assembleia para que a pessoa passe por essa assembleia, é aprovada pela igreja. Aí a gente enche o batistério de água, né? Mas passa o dia inteiro tentando fazer esquentar aquela água. A água aquece, não muito, né? O suficiente para você não passar muito frio. E aí a gente batiza as pessoas porque cumpriram uma ordenança de Jesus. Muito bem, só que a vida continua. E aí algumas pessoas, elas vão produzir esta salvação de uma forma muito especial. Vão alcançar outros para o Evangelho. Alguns vão trabalhar incessantemente na igreja, na obra do Senhor. Infelizmente, outros não vão chegar tanto, né? Alguns vão passar a euforia do momento, vão se esfriar e, como diria no Sul, vão se pirulitar. Vão se mandar. Infelizmente, isso acontece. A gente poderia, né, usar as ferramentas de qualidade para analisar o que está acontecendo. Por que perdemos esta vida? Quando que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Que vida que é essa? Você percebe as perguntas? Todas elas é 5W2H. Quanto custou isso? Pois é, a salvação também é assim. E eu quero compartilhar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Atos dos Apóstolos 4, de 1 a 12. Então a gente poderia responder a primeira pergunta, né? Do 5W2H. Qual? Qual é a mensagem que nós estamos pregando? Salvação. Então a gente já resolveu esse problema. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Muitos incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. E também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos, vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Ele se digna abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão, querida irmã. Muito bem, a pergunta primeira nesse controle de qualidade da salvação. O que nós estamos discutindo? Salvação. É a palavra-chave. Tem sido a palavra-chave dos nossos últimos encontros. Temos batido muito nesta tecla, não somente para alcançar os perdidos que têm acesso à mensagem que nós estamos transmitindo, seja através desta transmissão ou de outras que já fizemos, seja através destes encontros presenciais que temos realizado ao longo das últimas semanas. A palavra-chave tem sido salvação. A ideia é alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque eu e você fomos chamados para isso. Pastor, mas nós não fomos chamados para a glória de Deus, né? Ontem nós ouvíamos essa mensagem lá no Café dos Pastores, né, pastor Fábio? Então aí é uma pequena discussão, mas a gente existe para a glória de Deus ou a gente existe para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? As duas coisas estão ligadas, porque quando eu vou ao mundo, e eu vou ou ir ao mundo, é uma metáfora. Você vai ao mundo onde você está. Quem está ao teu lado e precisa ouvir a mensagem é o alvo dela. E quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus é glorificar o seu santo nome. Então uma coisa está ligada à outra, não há como fugir. Nosso assunto é salvação. Nós não estamos, lógico, querendo inventar a roda, porque a palavra de Deus já nos ensina tudo o que precisamos. Segunda pergunta que nós fazemos no controle de qualidade da salvação, o 5W2H, por quê? Why? Não é o why do mineiro, é o why em português, né? Por quê? Em inglês. Por quê? Porque todos nós precisamos da salvação. Há um questionamento muito grande quando se prega o evangelho. Quando se prega o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, alguém sempre questiona o seguinte fato: a pessoa roubou, a pessoa matou, a pessoa fez tudo errado a vida toda, aí depois se arrepende e se converte. Isso não é justo. Pois é. Aos olhos humanos, a gente faz essa diferenciação. Nós analisamos todas as pessoas ao nosso redor e a gente classifica cada uma em bom, muito bom, ótimo, ruim, péssimo, horrível, horroroso. Nós fazemos esse tipo de diferenciação, de classificação das pessoas. Nós comparamos umas com as outras. Normalmente nós comparamos as pessoas com nós mesmos, né? Porque a gente tem o nosso controle de qualidade pessoal. Nós sabemos o quão bom nós somos. Ou
enganamos a nós mesmos em alguns momentos, achando que nós somos o suprassumo, a última bolacha do pacote. Se bem que a última bolacha do pacote hoje em dia não é muito bom não, tudo é quebrado, tudo é amassado, não é melhor ser a última não, é melhor ser a do meio. Nós fazemos essa classificação das pessoas. Só que Deus, Ele não classifica o Nelson com o Fábio, a Clarinha com a Daniela, o Francisco com o Vando. Ele não classifica ou diferencia uma pessoa da outra. Sabe como que Deus classifica? Ou como Ele diferencia? Ele diferencia a Eliene com Jesus. Ele pega a Célia e compara com Jesus. Ele pega o Adailton e compara com Jesus. E aí o que acontece? Como dizia a minha sogra falecida, todo mundo fica mais baixo do que Gilete. Joga uma Gilete, aquela Gilete, né? Aquela lâmina de Gilete, ou para você compreender melhor, né? Estilete. Lâmina de estilete. Joga uma lâmina de estilete no chão. A gente fica mais baixo que ele. Fica mais baixo que tapete. Porque aí a comparação é muito grande. Todos nós ficamos igualados, comparados à santidade de Jesus. Isso quer dizer que estamos todos no mesmo balaio, no mesmo barco. Então, estamos na mesma situação. Em outras palavras, estamos perdidos. Por estarmos todos perdidos, então nós precisamos da salvação. Precisamos ser resgatados desta situação de penúria, desta situação de total desamparo, dessa situação em que vai nos levar para perecer eternamente. Em outras palavras, viver de forma eterna longe da presença e das bênçãos de Deus. Não há nada pior. As pessoas, e a Bíblia chama isso de inferno. Então aqui a gente responde o porquê. Por que a gente precisa da salvação? Precisamos porque precisamos. Não porque merecemos. Porque estamos perdidos. Porque pelas nossas próprias forças, pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio entendimento, ou por qualquer prática que fazemos nesta terra, seja ela secular, seja ela religiosa, nada disso nos garante a vida eterna. A vida eterna só é possível através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Já estou respondendo outra pergunta, né? Mas através do que Jesus fez na cruz do Calvário, porque eu e você estamos perdidos. Respondemos a pergunta do porquê. A terceira pergunta que nós devemos responder no 5W2H é quem? Quem precisa da salvação? E esta pergunta quem, ela vai ser dividida em duas. Quem precisa da salvação? Só os perdidos, né? Só os perdidos, é verdade. E quem que está perdido? Todo mundo está perdido. Todos nós ou estávamos perdidos ou estamos perdidos. Por que estávamos perdidos? Porque um dia a gente ouviu essa mensagem de que Jesus veio a este mundo, Ele se entregou completamente para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, como uma oferta a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no meu e no seu lugar, para satisfazer uma necessidade. A palavra do Senhor nos ensina que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É o que Jesus vai fazer no meu e no seu lugar. Então, quem é que precisa da salvação? Todos nós. E quem é que pode trazer a salvação? A pergunta é dividida em duas. Jesus. Esse quem é uma pessoa. Não sou eu ou você que alcançamos a salvação
pelos nossos próprios méritos, né? Você pergunta a uma pessoa que teve um encontro com Jesus, e aí pergunta para ela, como que você chegou a Jesus? A pessoa fala, eu levantei a mão. Levantar a mão é obra, viu? Você sabia que é uma obra? E a palavra de Deus em Efésios diz que nós não somos salvos nós somos salvos pela fé. Então, a pessoa tem que responder, eu fui salvo pela fé. Eu ouvi a mensagem e criei em Cristo Jesus. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu entreguei a minha vida aos cuidados do Senhor. Então a resposta do quem é, eu preciso da salvação, você precisa da salvação. Todo aquele que compreender que é um pecador, que está perdido, que está caminhando a passos largos para a perdição, precisa da salvação. Quem é que pode dar a salvação? Jesus Cristo, só Ele pode dar. Porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E Ele pode nos dar esta vitória. Muito bem. Nós respondemos então a pergunta por quê, como, quem, e aí nós vamos responder quanto custa. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quanto custa esse negócio? Tem ideia? Alguém vai responder assim, depende de quanto que dá de dízimo. Não. Não é dízimo. Não é oferta. Não é dinheiro. Não é bens. Ou não são bens. Não são as posses. Não é a minha inteligência, não é a sua inteligência. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa racionalidade. É a nossa fé. Mas custou um preço grandioso. A morte de um justo, a morte de uma pessoa a qual não havia pecado nenhum, porém ele se fez pecado por mim e por você e por toda a humanidade, para que quando nós crescêssemos naquilo que ele realizou, nós tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso que diz o versículo 12 do texto que a gente acabou de ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Que nome que é esse? Tem um grupo que eu participo lá de Clube dos Servos, né, pastor Fábio? E aí postaram um vídeo lá de um senhor dizendo que todo mundo que chama Jesus de Jesus é herege. Porque não pode chamar Jesus de Jesus. Porque Jesus é o nome grego de Yeshua. Então a gente tem que chamar pelo nome hebraico. Porque ele é hebraico. Ele é judeu, e ele morreu na cruz do Calvário lá em Jerusalém, e então a gente tem que falar o nome hebraico. Gente, mas que viagem na maionese, né? Então a gente não pode chamar Pedro de Pedro, né? Tem que chamar de Pedros. E João a gente não pode chamar de João, tem que chamar de Yohanan, e assim por diante, né? Complicado, né? Pois é. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. É Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não importa se em hebraico é Yeshua HaMashiach, não importa se em português é Jesus, não importa se em espanhol é Jesus. Jesus é Jesus, gente, né? É igual aquela história lá, tem uma corrente religiosa que eles cumprimentam a gente com a paz de Deus. Eles não cumprimentam com a paz do Senhor, porque Senhor existem muitos.
Deus também existe, né? A Rede Globo é Deus para um monte de gente, né? O Corinthians é Deus para um monte de corintiano. E assim, o Maradona é Deus para um monte de argentino. Então, as pessoas transformam os seus deuses como querem. A gente sabe que só existe um Deus. Deus só existe um. Os outros é criação humana. Assim como o Senhor, só existe um. Os outros também são criações humanas, né? O Miguel, ele chega aqui na hora do ensaio, ele fala: ô pastor, bom? Aí eu brinco com ele: por que me chamas bom? Bom só existe um, né? É lógico, ele está perguntando se está tudo bem, né? Tudo bom? Depende do contexto. Jesus é Jesus, gente. Quanto que custou para que eu e você tivéssemos a salvação? A vida de Jesus, a vida de um justo, a vida de alguém que não tinha pecado nenhum, mas se fez pecado no meu e no seu lugar. Quinta pergunta: como que isso aconteceu? Isso aconteceu na eternidade. Houve um conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Controle de qualidade da salvação. Fizeram uma reunião. Olha, nós precisamos salvar a humanidade. Precisamos salvar o homem e a mulher que criamos. Como que nós vamos fazer esse processo? Nós vamos fazer o seguinte, então. O processo é que para pagar pecado precisa derramar sangue. Então precisa se imolar um animal para que o pecado de alguém, ou de uma família, ou de uma nação seja apagado. Mas a gente sabe que no dia seguinte acumula-se novos pecados. Então nós precisamos fazer isso de uma forma completa, de uma vez por todas. E aí eles chegam à conclusão: não tem jeito, um de nós vai ter que morrer. Então, nesta reunião celestial, define-se que o Filho vai vir à Terra, vai se fazer como um de nós, vai pregar o Evangelho da reconciliação, as boas novas de que Deus está presente sobre o povo, para trazer eles de volta à comunhão com Deus. Nós conhecemos a história: o povo rejeita, a partir dos líderes religiosos da época de Jesus. Jesus é rejeitado e ele é entregue nas mãos de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. A sua morte na cruz, morte de cruz na época de Jesus, era o mais horrendo dos meios para levar um condenado à sua condenação. Hoje em dia nós temos algumas, né? Nos Estados Unidos gosta disso, né? Temos lá cadeira elétrica, não se usa mais cadeira elétrica. Hoje usa-se injeção letal. Aplica-se uma injeção na pessoa, ela dorme e morre. Praticamente não sente nada, né? Cadeira elétrica era um tormento. Às vezes a pessoa não morria. Tomava o choque lá de muitos 1000 volts, queimava-se tudo, o couro cabeludo, e a pessoa ainda não morria. Olha só que situação. Precisava dar um tiro na pessoa para morrer, muito antigamente. Horrível. Na época de Jesus era a morte pela cruz. E aqui há algo interessante, se você não sabe. Os homens ou mulheres que eram levados à cruz, eles eram considerados malditos. A própria palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, dizia que todo aquele que fosse colocado no madeiro era considerado maldito. Jesus é considerado maldito por causa do meu e do seu pecado.
Então é para eu e você já começarmos a pensar nisso. Segundo lugar, a pessoa era colocada na cruz, e aí existem vários estudos sobre como que eram as cruzes na época de Jesus. Cruz em forma de T, cruz era só uma estaca e as mãos cruzadas. Cruz podia ser o que a gente conhece como cruz de Santo André, que é um X. A pessoa era colocada com as pernas abertas e as mãos, os braços espalmados, em forma de X. Podia ser crucificado na posição normal ou de ponta cabeça. A tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Não importa. Não importa qual era o formato do instrumento usado para esse sacrifício. Se era só uma estaca, se era uma cruz em forma de T, uma cruz em forma de X, não importa. A pessoa era amarrada, a pessoa era pregada, porque o sangue precisava verter de algum lugar. Porque só amarrar a pessoa não saía sangue de lugar nenhum. Então precisava pregar. Para quê? Para que vazasse sangue. Normalmente nos punhos, para estourar as veias pulsantes, para vazar sangue. E nos pés também. A pessoa ficava numa posição, quando era crucificada, como nós imaginamos Jesus, na forma de T, o peso do corpo ia levando a pessoa para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E isso apertava os pulmões da pessoa, a ponto de ela perder a respiração. Ela estava viva, sofrendo, agonizando, e na luta para continuar vivendo, o que ela fazia? Ela se apoiava nos seus pés e forçava outra vez. E você imagina a dor nos pés, nas mãos e no pulmão. E isso ia acontecendo cada vez que perdia-se as forças. Além desta agonia física, a pessoa que era levada à cruz, era retirada toda a roupa dela, 100%, tá? Aquela visão que a gente tem, sabe? Aquelas imagens, aquelas esculturas, aqueles afrescos de Jesus com um pedacinho de pano cobrindo as partes íntimas. Aquilo foi criado por uma questão de pudor. Você não vai colocar Jesus nu, né? Então, as pessoas tinham pudor nesse sentido, mas não era assim, viu? Era 100% nu. Por quê? Porque além do sofrimento físico, havia um sofrimento moral. A pessoa era amarrada e pregada lá, ela não conseguia cobrir as suas partes íntimas. Além do sofrimento físico, além do sofrimento moral, tinha o sofrimento psicológico. Lembra as pessoas? O local onde Jesus foi crucificado era um local público, era fora da cidade, porque não podia acontecer dentro da cidade. A cidade é santa, não pode acontecer esse tipo de coisa dentro da cidade, não era fora. Mas era um local de trânsito das pessoas. As pessoas passavam lá, meneavam a cabeça. O que é menear a cabeça? Não disse que destrói o templo e em 3 dias conserta ele? Desce daí, que a gente vai acreditar. Curou os enfermos, não consegue curar a si mesmo. Olha, ressuscitou os mortos. Saia daí que nós vamos crer que você é o Cristo. Sofrimento psicológico. E sabe por quê? Por amor a mim e a você. Porque eu e você estávamos perdidos. Precisávamos desta salvação. Custou muito caro. E como foi isso? Foi de um modo horrendo, para que eu e você pudéssemos ter esta salvação. Quando que isso aconteceu? Cerca de 2000 anos atrás. A Bíblia nos ensina isso. Jesus devia ter 33 anos. Há um pequeno erro aí de contagem, né? Tem 4 anos de erro de contagem no ano 0. Então, provavelmente, foi no ano 29 da nossa era cristã, que tem esse erro aí. Não importa se é 29, se é 33. Foi nesta época que Jesus fez.
29, que seja 29, nós estamos no ano 24, ou 2024, né? Falta mais 5 anos aí, para 2000 anos. Será que Jesus volta daqui 5 anos? Né? Quando completar 2000, Jesus volta. Esse era o conceito quando completou 1000. Quando completou 1000 anos, Jesus não voltou. Quando completou 1030, não voltou. Quando completou 1033, não voltou. Então eles só ficou meio assim, né? Quem sabe agora? Jesus pode voltar hoje. A gente não sabe. Quando que eu e você podemos alcançar a salvação? Agora! Provérbio de tempo é agora. Basta eu e você crermos. Basta eu e você compreendermos que nós estamos perdidos, mas que Jesus está pronto a perdoar os nossos pecados e nos aceitar como seus filhos, nos aceitar como membros da sua família, chamada igreja. Basta eu e você entregarmos a nossa vida aos cuidados do nosso Senhor e Salvador, não é? Respondemos várias perguntas da qualidade da salvação. E a pergunta que eu preciso fazer a você é: quando você fez essa decisão? Se um dia você fez essa decisão por Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu só posso dizer um alto e sonoro amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Mas talvez você nunca fez essa decisão. Quando é que você pode fazer? Agora! Fechando seus olhos, orando ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, compreendendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu tudo o que sofreu por amor a você, e pedir: ó Jesus, aceita a minha vida como uma oferta a Ti. A partir de hoje eu quero caminhar os Teus caminhos. Se você fizer isso, a palavra de Deus diz que você está salvo. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, vai ser hoje, vai ser agora. É isso que vai acontecer com você. Muito bem. Palavra do Senhor para você nesta noite, querido, querida. Não deixe a oportunidade passar. Salvação é o maior bem que eu e você podemos receber. As indústrias, elas procuram entregar o seu melhor produto com a melhor qualidade possível. Para isso elas têm lá o seu controle de qualidade de produção, o seu controle de qualidade de manutenção, o seu controle de qualidade de fabricação. A salvação também tem o seu controle de qualidade. Jesus é esse controle. Jesus é o engenheiro de qualidade perfeito, que nos dá o melhor produto para a nossa vida, a salvação eterna. Nada se compara a esse produto, nada se compara a esse presente, porque a salvação é necessária para cada um de nós. A salvação só é possível através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. A salvação aconteceu há 2000 anos atrás, ou melhor, aconteceu na eternidade, através de uma reunião divina. A salvação custou um alto preço. Salvação aconteceu de uma forma horrenda,
com a morte de um justo por um pecador, como eu e como você. Mas ela está disponível a todos nós. Você não precisa ir no mercado para comprá-la. Você não precisa fazer fila em qualquer comércio. Ela está disponível a qualquer momento. Basta você se entregar a esta mensagem salvadora. Que Deus abençoe você, querido, querida, e que hoje possa ser o dia da salvação da sua vida. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a sua fronte. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos conduz a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Salvação só é possível na pessoa de Jesus Cristo, através da fé que podemos professar no que Ele realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar nesta noite o caminho da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar o controle de qualidade da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por nos ajudar a responder as perguntas sobre a salvação. E nós pedimos, Senhor Deus, que neste momento Tu possa fazer morada na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor. Sejam aqueles que estão presentes aqui na Tua igreja, no Parque Fernanda, seja aqueles que estão em nossa transmissão, ouvindo esta mensagem, Senhor. Oh, Pai, faça uma obra de transformação. Restaura vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Renova, Senhor Deus, aqueles que precisam ser renovados. Restaura, Senhor Deus, a comunhão contigo daqueles que estão distantes de Ti. E faça morada na vida daqueles que ainda não Te conhecem e passaram a conhecer-Te através desta mensagem. Ainda de cabeça baixa, querido, querida, eu quero fazer um apelo a você. Você que nunca fez uma decisão pessoal por Cristo Jesus. E nessa noite você vai tomar uma decisão. Pastor, ore por mim, porque eu estou entregando a minha vida a Jesus. Você nunca fez isso, mas quer fazer isso esta noite. Se é o seu caso, eu peço que você levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém? Presencialmente, ninguém. Se você está fazendo isso através da nossa transmissão, querido, querida, eu vou entrar em contato com você ao final desta reunião. Mas eu quero fazer um apelo para você que um dia fez uma decisão por Cristo Jesus. E você precisa se reconciliar com Deus, porque está distante dos caminhos do Senhor. Você tem se deixado levar pelos prazeres deste mundo, pelo seu querer, e não pela vontade de Deus em sua vida. E você compreendeu nesta noite também que a salvação, ela é, além de um ato, ela é um processo, ao qual talvez você não tenha dado continuidade, mas você quer melhorar isso, através do controle de qualidade da salvação. Quer retornar aos caminhos do Senhor. Você quer cumprir as ordenanças do Senhor. Você quer ter comunhão com a igreja do Senhor. Se você nesta noite aqui na igreja está nessa condição, querido, querida, está dizendo, pastor, ore por mim porque eu quero voltar a ter comunhão com a igreja, quero voltar a ter comunhão com Deus, quero voltar a caminhar os caminhos do Senhor e cumprir as ordenanças do Senhor. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nesta noite? Muito bem. Deus Pai Todo-Poderoso, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de podermos anunciar a salvação e
poder também, Senhor Deus, ajudar aqueles que de alguma forma estão distantes dos teus caminhos. Seja aqui na igreja, seja em nossa transmissão, Pai. Oh Deus, que a tua salvação possa alcançar vidas através desta mensagem, renovando vidas, restaurando a comunhão com o Senhor, ó Deus, para cumprir cada um aquilo ao qual foi chamado no teu querer. Abençoa-nos, ó Deus, e aceita nosso louvor, a nossa adoração, que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida, quero agradecer muito a sua presença nesta noite conosco, louvar a Deus por sua vida, fazer um apelo a você. Olha aí no banco, vazio, e bastante lugar vazio, né? Eu sei que eles poderiam estar repletos de irmãos, irmãs, amigos, amigas, parentes, e pessoas aí fora. Como que nós vamos colocar e preencher esses bancos? Através de nós mesmos, de alguma forma. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da sua vida. Você recebeu aqui informações sobre o controle de qualidade da salvação. Aplique isso na vida das pessoas aí fora. Fale do amor de Deus para as pessoas. Por quê? Porque elas precisam ser salvas. Quando? Todos os momentos. Quanto que vai custar isso? O tempo que você dedicar. Como você vai fazer isso? Com os dons e talentos que Deus te deu. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Faça isso. Aonde você estiver, testemunhe do amor de Deus. Se necessário for, use palavras. Em primeiro lugar, com a sua conduta, com a sua vida. Para que as pessoas olhem para você e percebam, você é diferente. Por que você é diferente? Porque Jesus habita em mim. Convide pessoas a estar conosco aqui. Convide a sua família. Fala assim, ó, peguei todos os molhos de chave. Vou fechar a casa. Se vocês vierem comigo, a gente volta e eu abro. Senão vai ficar todo mundo preso. Né? Faz o terror lá. Traz as pessoas para a igreja. Convida os seus parentes, os seus entes queridos. Convida os seus vizinhos. Sempre que possível, encontrou alguém, anuncia. Minuto de fé que você está recebendo diariamente. Se de alguma forma abençoa a sua vida, compartilhe com seus contatos. Para abençoar outras vidas. De repente, alguém é impactado com aquela mensagem. E a pessoa vai perguntar, mas quem é o pastor Nelson? É o pastor da minha igreja. Onde que é a sua igreja? Parque Fernando. Vamos lá. Quarta-feira, 7 da noite. Domingo, 9 da manhã, 19 horas. Faça isso. E a gente vai encher esses bancos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, querido, querida? Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Obrigado pelos seus ouvidos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te derrame as mais ricas, escolhidas bênçãos e a sua gloriosa paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo sejam dados na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia seja presente, muito mais que simplesmente na canção e na oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.